Olá, Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Depois de quase 24 horas de impasse, Conmebol anuncia a punição ao Santos por escalação irregular do volante Carlos Sanches. E Clube Paulista perdeu a partida de ida para o Independiente em Avellaneda por 3-0. O resultado, como você sabe, foi modificado e o Santos vai ter que correr atrás do prejuízo hoje à noite contra o Independiente no Pacaembu. Você confere todos os detalhes da partida e também confere todas as informações do Grêmio, que vai jogar na Arena do Grêmio contra o Estudiantes de La Plata, buscando uma classificação. O Grêmio está em desvantagem, perdeu a primeira partida por 2-1, mas tem grandes chances de reverter diante da equipe do Estudiantes de La Plata. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. A Conmebol decidiu na manhã desta terça-feira punir o Santos Futebol Clube pela escalação irregular do volante Carlos Sanches na partida que empatou por 0-0 semana passada pelas oitavas de final da Copa Libertadores em Avellaneda diante da equipe do Independiente. O resultado será alterado para 3-0 para a equipe do Independiente. Primeiro, uma decisão podre de uma confederação nojenta. É isso que eu gostaria de dizer. Em nota oficial, o alvinegro praiano citou até que o veredito causa estranheza pela demora. Exatamente, porque a Conmebol disse que divulgaria o resultado 7 horas da noite ontem. Divulgaram hoje pela manhã. Então, ou é muita incompetência, ou é muita lentidão, ou teve tramóia aí. Já que o julgamento começou na tarde de segunda-feira e a decisão só saiu na manhã desta terça-feira, portanto, quase 24 horas. Olha, o comunicado disse o seguinte, abre aspas, não bastasse o estranhar da lenta decisão, a punição publicada não tem o menor embasamento legal ou jurídico, além do que pune duplamente o Santos Futebol Clube com a perda do jogo e a manutenção da suspensão do jogador Carlos Sanches, trouxe o comunicado. Já no Twitter, o clube falou em nojo com bastidores, tribunais e manobras jurídicas, mas pediu que os torcedores que comparecerem ao Pacaembu não tenham atitudes violentas contra os argentinos e não tem que ter atitude violenta. Além de não resolver nada, eles não têm nada a ver com a Conmebol. Olha, entendemos e compartilhamos o nojo com os bastidores, tribunais e manobras jurídicas, mas mais do que tudo, pedimos aos santistas que lotarão hoje o Pacaembu paz e respeito aos torcedores e jogadores adversários. Eles são partes da festa e do esporte. Não são eles os responsáveis por essa vergonha. Concordo, uma vergonha. Isso não tinha que ser punido? Tinha que ser punido. Na minha opinião, tinha. Agora, 3-0, isso é uma vergonha. Não tinha que alterar placar nenhum. Colocava outra punição, entendeu? Mais leve, porque isso é uma vergonha. Façamos nossa parte, que a festa é no futebol e não na guerra. Agora é no Paca, reage Santos, postou o clube. O clube paulista prometeu recorrer em todas as instâncias cabíveis. O departamento jurídico do Santos recorrerá à Conmebol inicialmente e caso não haja mudança na decisão jurídica, eles vão levar o caso Sanches para a FIFA, vão levar esse caso do Carlos Sanches para a FIFA e tem que levar mesmo, apesar de a FIFA também dar nojo com certas decisões. Em entrevista ao programa Globo Esporte da Rede Globo, o executivo de futebol do Clube Paulista, Ricardo Gomes, disse que a sensação do clube não é de revolta, mas é quase isso. O dirigente ainda aguarda por recursos do clube, mas torce para que o placar no campo possa definir a situação. Tem um plano esportivo e o plano jurídico. No plano jurídico não deu certo, tem um recurso. Agora no plano esportivo, vamos ver. Estou muito confiante pela reviravolta, disse Gomes. Na parte esportiva, de repente, nem precisa da parte jurídica. Não vai ser fácil, porque o Cuca não preparou o time para este caso. Mal teve tempo para treinar. Temos um apoio muito importante, que é a nossa torcida. Estou muito confiante na reviravolta, completou o dirigente, esperando apoio até de torcedores rivais do Santos. Uma vergonha isso aí. Alterar o placar para 3-0, né? A polêmica que levou o jogo para o tribunal aconteceu por causa de uma expulsão de Sanches em 26 de novembro de 2015 na Copa Sul-Americana, quando ele ainda atuava pelo River Plate. O jogador deixou o clube argentino e foi para o futebol mexicano, não cumprindo a suspensão automática em competições da Conmebol.
que justiça seja feita nesse caso, porque isso não é justiça. Não podiam ter feito o que fizeram com o Santos. Tem penalidades ao time do Santos que podiam ser mais cabíveis do que isso. Não pode. A Conmebol é desorganizada, é corrompida, é corrupta, e a gente vê isso aqui. Porque não podiam ter feito isso com o Santos, mas já é de praxe, né? Na Conmebol já é de praxe prejudicar, difamar os clubes brasileiros. Agora eles praticamente eliminam o Santos da Libertadores. Eu acho muito difícil. É possível, porque jogo se decide dentro de campo e não é em tribunal. Mas veja bem, é muito difícil. Tanto pelo momento do Santos, tanto por não ter chutado uma vez ao gol na partida de ida, né? O emocional, porque todo mundo fica com raiva com a decisão horrenda dessa, uma decisão sem base, uma decisão feia, uma decisão muito injusta da Conmebol. E aí entra em campo para um jogo tão importante contra o Independente. Aí outra coisa, quase 24 horas de julgamento. Mas como é possível isso? Mas como é possível? Nem uma votação no plenário do Senado demora tanto assim. Então, é uma vergonha o que a Conmebol fez, prejudica o Santos. O Santos relembra a virada de 1995, né? Em busca da classificação. Mas não podiam ter feito isso com o Santos. Praticamente a Conmebol eliminou o Santos da Copa Libertadores da América. Hoje, na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Estudiantes de La Plata às 9h45 da noite, hora de Brasília, buscando uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Diferente da Copa do Brasil, a Libertadores tem saldo qualificado. Uma vitória simples ou por 2 gols faz o tricolor gaúcho avançar à próxima fase da competição. O time argentino pode se classificar até com uma derrota por 1 gol de diferença, desde que marque na Arena. Dentro do campo, o técnico Renato Portaluppi tem apenas uma dúvida que está no ataque, entre Jael e André. Recuperado de uma lesão na coxa, o goleiro Marcelo Groi retoma a titularidade. Os dirigentes do Grêmio trabalham com a projeção da presença de mais de 45 mil torcedores na Arena. Enquanto isso, o Estudiantes terá o desfalque do volante Fernando Zucchi, que foi expulso na primeira partida. Na sua vaga deve entrar Branan. Liberados pelo departamento médico, o zagueiro Facundo Sanches e o meia Gastão Fernandes viajaram com a delegação. Assim, o técnico Leandro Benítez não deve promover outras alterações no time titular. Os argentinos apostam em um esquema defensivo bem fechado e nas jogadas de contra-ataque para surpreender a equipe gremista em Porto Alegre. Quem passar dessa fase enfrenta o vencedor de Atlético Tucumã e Atlético Nacional da Colômbia, que também jogam hoje. A arbitragem vai ser do Paraguai Eber Aquino, auxiliado por Juan Zorilla e Dário Gaonda, ambos do Paraguai. Provável escalação do Grêmio do técnico Renato Portaluppi: Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Cândido Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro e Luan, Everton, Jael ou André. O técnico é Renato Portaluppi. Estudiantes de La Plata, Leandro Benítez, Mariano Andujar, Facundo Sanches, Jonathan Escunde, Gaston Campi, Ever Equiaga, Ivan Gomes, Rodrigo Branan, Lucas Rodrigues, Matias Pellegrini, Francisco Apaulaza e Lugércio. O técnico é Leandro Benítez. Hoje às 7h30 da noite, no estádio Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo, o Santos enfrenta o Independiente buscando uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Para avançar, os comandados de Cuca terão que fazer pelo menos 4-0 sem precisar de pênaltis. Caso o placar fique em 3-0, a decisão será decidida na marca da cal. Em caso de um gol do Rojo, o alvinegro da Vila Belmiro terá que fazer 5-1. Dessa forma, o Santos
Santos tem uma inspiração. A semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995. No primeiro confronto diante do Fluminense, placar de 4-1 para o tricolor das Laranjeiras. Jogando no Pacaembu, o Peixe fez 5-2 e avançou à decisão da competição naquele ano. Aquele jogo ficou marcado pela atuação de gala do meia Giovani, apelidado de Messias. No entanto, o Cuca terá problemas para escalar o time. Dodô expulso em Avelaneda e desfalque certo. Gustavo Henrique após 15 pontos no supercílio durante a vitória por 2-0 sobre o Bahia no último sábado é dúvida. Robson Bambu é a alternativa. Carlos Sanches também não pode jogar, pois foi suspenso pela Conmebol nesta terça. Em busca de um milagre, o treinador deverá colocar em campo 4 atacantes para buscar os gols necessários. Assim, o provável Peixe terá Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambu ou Gustavo Henrique, Diego Pituca, Alisson, Renato, Rodrigo, Derlis Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. O técnico é o Cuca. No Independiente, o técnico Ariel Roland conta com os retornos de Franco e Figal, depois de cumprirem suspensão, e Romero e Benítez recuperados de lesões musculares. A arbitragem no Paulo Machado de Carvalho vs chilena, Júlio Bascudão, auxiliado por Carlos Astroza e Cláudio Rios, ambos do Chile. Provável escalação do Santos do técnico Cuca: Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique ou Robson Bambu, Diego Pituca, Alisson, Renato e Rodrigo, Derlis Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. O técnico é o Cuca. Independiente de Ariel Roland, Campana, Bustos, Franco, Figal e Sánchez Mino, Francisco Silva e Pablo Hernández, Silvio Romero, Mesa, Benítez e Gigliotti. O técnico é Ariel Roland. Deixa eu entender, a Conmebol demorou 24 horas para anunciar, quase 24 horas, o resultado desse julgamento patético. Porque começou ontem esse julgamento, ontem à tarde. Resultado estava previsto para sair às 19 horas. Saiu meio-dia do dia posterior. Então é impossível ser tanta lentidão para uma decisão dessa aí. E ainda tomaram uma decisão que foi inadmissível dessa aí. Punir o Santos, dando o resultado de 3-0 para o Independiente, de vitória lá em Avelaneda, para o Santos buscar a diferença aqui. Inadmissível. Podia ter feito o Santos pagar uma multa muito grande, que doeria muito. Seria uma grande punição para o Santos. Poderia dizer que o Santos não vai participar da Libertadores no próximo ano. Agora, fazer o que fizeram, prejudicar, praticamente eliminar, extinguir as chances do Santos de avançar na próxima fase da Libertadores, só mostra o despreparo da Conmebol, que tem que acabar. Porque isso é histórico, não sou eu que estou falando, isso é histórico. A Conmebol normalmente prejudica os clubes brasileiros nessas decisões aí. É sempre, é tradição. Agora, o Santos, pra mim, não vai passar. Vai ser 2-0. Não vai passar, porque vai ter que fazer 3 ou 4-0. Se for 3-0, vai pros pênaltis, 4-0 passa direto. E o Grêmio passa pelo Estudiantes de La Plata, lá na Arena do Grêmio, porque tem mais time e tem mais competência. 2-0 pro Grêmio e passa para a próxima fase da Libertadores. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã com tudo de Santos e Independiente. A gente volta tudo também de Grêmio e Estudiantes e as partidas de amanhã dos brasileiros na Copa Libertadores. Muito obrigado pela sua audiência. O Jornal Esporte News fica por aqui.